Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Relato de uma clarividente. Olá, Luciano e amigos. Eu me chamo Luana, eu tenho 50 anos e eu sou de Belo Horizonte. Eu venho desde muito cedo sendo obrigada a conviver com uma coisa que muitos consideram um dom, mas que para mim é uma coisa muito natural. Eu sou médium clarividente desde que eu me entendo por gente. Desde muito cedo, eu vejo coisas, situações que simplesmente aparecem na minha frente como um filme. Outras vezes, é como se uma ideia fixa se instalasse na minha mente, até me fazer perceber coisas que estão para acontecer. Outras vezes, eu vejo espíritos, almas caminhando na terra como se ainda estivessem vivas. Tudo isso começou quando eu tinha 5 anos, ao menos a primeira lembrança que eu tenho de alguma coisa fora do normal se deu quando eu tinha essa idade. Minha mãe conta que eu, quando era muito novinha, ficava dando risada no berço e ficava conversando com pessoas invisíveis. Ela também me disse que eu ficava muitas vezes parada, sentada no tapete, acompanhando alguma coisa com os olhos que parecia estar se movendo pela sala. Disso, claro, eu não me lembro. A primeira conversa que eu tive com a minha mãe sobre esse assunto foi quando eu tinha 10 anos. Até esse dia, eu não conseguia discernir o que era mundo real e o que eram essas visões e essas visitas que eu recebia. Por esse motivo, eu sempre fui uma menina calada e um pouco tímida, pois uma vez eu fiquei sentada em um banco na escola durante o recreio conversando com uma outra menina que aparentemente só eu a via. As outras crianças passavam e ficavam me olhando achando que eu era maluca, e o que me fez desconfiar do que estava acontecendo é que essa menina não usava o uniforme da escola, e sim um vestido branco que dava um tom ainda mais pálido à pele dela, branca feito cera. Eu me lembro exatamente das coisas que ela falava. Ela dizia que os pais haviam esquecido dela, que ela se sentia muito sozinha, e a coisa que mais ela queria no mundo era voltar para casa, mas ela não sabia como. Eu fiquei com muita pena dela e fiquei tentando que ela me dissesse onde ela morava para ver se eu conseguia ajudar, mas ela não sabia me dizer. Ela estava muito confusa. De repente, a imagem dela foi se desvanecendo bem na minha frente, e então eu entendi que havia alguma coisa errada. Foi quando eu cheguei em casa e contei tudo para minha mãe, que a princípio ficou me olhando com 2 olhos grandes muito arregalados. Eu acredito que o que a assustou foi a possibilidade de eu ter algum tipo de transtorno mental como esquizofrenia, autismo ou alguma coisa do tipo. Então, em poucos dias, ela me levou a uma consulta com um psicólogo, que depois de me acompanhar por alguns meses, recomendou uma consulta com um psiquiatra, dizendo que eu tinha pouca conexão com a realidade e que minha mente criava fantasias para que eu não convivesse com uma realidade que eu não queria viver. Ele sugeriu que talvez eu sofresse em segredo algum tipo de abuso, mas eu disse que não. A minha família sempre me amou e meu pai e meus tios eram perfeitos e me tratavam como uma verdadeira princesa. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência por parte da minha família, nem física e muito menos psicológica. Com o passar dos anos, a frequência dessas visões começaram a aumentar. Quando eu tinha 14 anos, eu sofri uma espécie de apagão e eu fui transportada para um lugar que eu não conhecia, que eu nunca havia estado antes. Era um lugar muito bonito, cheio de árvores. Era uma cidade cheia de casas antigas, muito bonitas, que depois eu soube se tratar de outro país. Eu me vi junto com meus pais nesse lugar e eu parecia mais velha e todos estávamos muito felizes. Eu contei isso à minha mãe, que já estava acostumada com as coisas que eu contava,
e que nunca dava muita importância. Depois de 2 anos, meu pai recebeu uma promoção no trabalho devido a um grande negócio que ele havia conseguido fechar, e junto com essa promoção veio uma viagem para a Itália, onde fica a sede da empresa onde ele trabalhou até morrer. Quando eu cheguei lá, logo no primeiro dia, nós andamos por aquela rua onde eu havia tido aquela visão, e eu perguntei à minha mãe se ela se lembrava do que eu havia lhe dito naquela ocasião, e ela me disse que se lembrava vagamente. Eu acredito que essa negação por parte dela era a forma como ela encontrou para lidar com esse meu dom, já que ela não sabia bem como reagir ou como conviver com isso. Eu não a culpava, então eu decidi que eu não mais tocaria nesse assunto com ela, a não ser que alguma coisa realmente importante acontecesse. E foi assim que um dia, ao chegar da escola, eu encontrei a minha avó sentada no sofá da sala. Minha mãe não estava em casa e eu corri para abraçá-la, mas ela se levantou e caminhou para trás de uma poltrona como se não quisesse que eu a tocasse. Luciano, aquilo me deixou gelada, pois eu percebi que ela estava diferente. A imagem dela estava um pouco borrada, e ela, que sempre teve a pele bem morena, quase uma índia, estava bem pálida e com uma expressão bem grave de tristeza nos olhos. Na hora eu percebi que não era minha avó de verdade quem estava ali. Eu fiquei ali parada me dando conta de que ela havia partido, e o que eu estava vendo não era o seu corpo físico, e que eu nunca mais poderia abraçá-la novamente. Ela me fez uma revelação sobre um assunto de família muito delicado que eu não gostaria de expor. Ela disse que me amava muito e depois pediu que eu tomasse conta da minha mãe. Eu entendi ali, Luciano, a grandiosidade do dom que Deus havia me dado e a importante missão que eu teria nessa terra e que até hoje eu procuro honrar. Minha avó então se foi e eu fiquei ali sentada no sofá chorando, até que a minha mãe entrou pela porta. Assim que ela me viu, ela, muito preocupada, me perguntou o que estava acontecendo. Eu, ainda muito emocionada, precisei respirar fundo para me acalmar, então comecei a lhe contar o que estava acontecendo. Ela ficou petrificada, me olhando com um olhar de dúvida e agonia, sem saber se acreditava em mim ou se mantinha as muitas dúvidas que ela tinha quando me ouvia falar essas coisas. Ela então me abraçou e me disse que estava tudo bem, que eu deveria ter imaginado tudo isso e aquelas coisas que ela sempre me dizia. O engraçado é que eu via o medo em seus olhos, e esse medo era como se ela pensasse que tinha que lidar com uma filha maluca sem saber como. Ela foi buscar um copo d'água para mim e nesse momento a vizinha a chamou. Naquela época os telefones não eram baratos e nem fáceis de se conseguir. Então, quando alguém precisava entrar em contato com a gente, eles ligavam para a vizinha que nos chamava e nós íamos até lá para atender. Quem é daquela época sabe que uma linha telefônica podia custar até o preço de um carro zero. E em algumas cidades, o preço de uma casa. Minha mãe foi até lá para atender, e quando ela voltou, ela estava pálida e tremia dos pés à cabeça. Era o meu avô quem estava ligando, para dizer que a minha avó havia acabado de morrer. Minha mãe me abraçou forte e nós duas choramos muito ali abraçadas. Ela, agora já tendo a certeza de que eu não estava mentindo, quis saber como a minha avó estava e eu lhe disse. Ela estava linda e parecia estar um pouco confusa. Ela estava com uma expressão de tristeza que depois de um tempo vai se apagar. Ela me pediu para tomar conta da senhora e disse que nos amava. Eu também lhe contei o que ela havia me dito sobre aquele assunto familiar e a minha mãe ouviu com atenção. A prova que eu tive de que a minha mãe agora realmente acreditava em mim foi a mudança de opinião que ela teve após eu ter lhe dito o que a minha avó me contou. E eu sei disso porque no dia do enterro da minha avó, a minha mãe procurou a minha tia e lhe pediu desculpas após ter ficado quase 8 anos sem falar com ela. Eu me senti feliz por ter conseguido reparar uma grande injustiça que havia sido feita, pois a minha tia havia levado a culpa por uma coisa que ela realmente não tinha feito. Eu peço desculpas por não entrar em mais detalhes, pois esse é um assunto muito difícil para minha família até hoje.
Eu espero que você e seus ouvintes entendam. Sobre essa minha tia, ela, assim como toda a família, ficou sabendo desse meu dom e me convidou a visitar um centro espírita que ela frequentava. Lá eu passei a estudar e a entender mais as coisas que me aconteciam e compreender o propósito de tudo isso. Eu entendi que eu não era uma pessoa especial e nem diferente por causa disso. Eu apenas nasci com esse meu lado mais aflorado que as outras pessoas, pois todos nós temos mediunidade, alguns mais e outros menos. Lá, o meu guia disse que eu tinha uma clarividência pré-cognitiva e espiritual, ou seja, eu podia ter visões de eventos ou situações futuras, muitas vezes com propósito de alerta ou orientação, além de poder ver entidades espirituais como guias, anjos ou entes queridos falecidos. Receber esse auxílio foi fundamental para o meu equilíbrio, pois eu muitas vezes ficava assustada com o que eu via e muitas das informações que eu recebia desses espíritos acabava se perdendo simplesmente porque eu não sabia o que fazer com elas. Alguns anos se passaram e depois de eu me formar em enfermagem, eu fui trabalhar em um grande hospital aqui de Minas Gerais, que claro, eu não vou citar o nome pois eu trabalho lá até hoje. Apenas uma amiga sabe que eu tenho esse dom e eu pedi que ela não contasse a ninguém sobre isso. Uma manhã, eu e ela estávamos no plantão da UTI pediátrica, o lugar mais triste que eu já vi na vida, quando um menino de cerca de 6 anos que havia sofrido um grave acidente me chamou me pedindo um pouco de água. Eu fui levar e enquanto o menino bebia, eu tive um daqueles apagões em que eu praticamente perdi os sentidos. Essa minha amiga percebeu e me pegou pelo braço e me pôs sentado em uma cadeira. Eu fiquei muito tonta, era como se eu de repente fosse jogada dentro de uma roda gigante. A minha vista escureceu e enquanto ela se iluminava pouco a pouco, eu vi um casal abraçado chorando muito. Eu achei que provavelmente eram os pais daquele menino. O que me chamou muito a atenção foi que o pai estava completamente desesperado. A esposa, embora também estivesse desolada, era quem tentava a todo custo consolá-lo, pois ele parecia que estava sendo sufocado pelas lágrimas. Em seguida, eu vi como se o médico estivesse saindo da sala e eu percebi que aquilo era a visão do que aconteceria quando eles recebessem a notícia da passagem daquele menino. Luciano, aquilo foi demais para mim. A visão do sofrimento daquela família sendo despedaçada me causou uma tristeza que eu nunca havia sentido na vida. Eu senti uma opressão tão grande na minha alma, um desespero enorme, que eu senti vontade de fugir correndo dali. De repente eu vi um clarão e eu notei o peito do pai se iluminar por completo. Eu fiquei ali observando enquanto o coração daquele homem parecia que iria explodir. Eu, como conheço muito de anatomia, consegui observar que o coração dele estava batendo muito mais rápido do que deveria e que nem ele mesmo estava se dando conta disso. Eu também percebia que as obstruções que se formavam nas veias que saíam do coração eram um sinal claro de que aquele homem sofreria um ataque cardíaco a qualquer momento. Luciano, eu sabia que eu não podia fazer nada naquele momento. Eu fiquei desesperada e eu só pude observar aquele homem entrar em choque e morrer ali nos braços da esposa, que, coitada, gritava em desespero. Não deu nem tempo de prestar socorro, pois tudo foi muito rápido. A notícia da morte do pequeno filho seria demais para ele, e ele não resistiria. Eu, pouco a pouco, fui retornando à realidade com o coração muito apertado. Eu contei o que eu havia visto para minha amiga, que imediatamente começou a chorar. Aquilo seria uma grande tragédia, e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar. Ao longo do dia, eu continuei trabalhando, tentando manter o foco no que eu precisava fazer, mas quando a minha amiga veio me dar a notícia de que o menino havia falecido, eu desmoronei novamente. Imediatamente, eu fui até o corredor onde os pais do menino estavam e vi quando eles entraram com o médico na sala dele. Eu encostei o ouvido na porta e eu revivi mais uma vez o triste momento em que eles recebiam a notícia do falecimento do menino,
Só que quando eu percebi que o médico se levantou dizendo que iria deixá-los a sós por um momento, eu entrei na sala. Eu parei na frente do médico e tranquei a porta. Luciano ele ficou sem entender o que eu havia feito, e eu na minha cabeça imaginei que talvez se o médico não saísse, ele estaria presente quando o pai sofresse o ataque, e talvez ele pudesse lhe prestar socorro. Eu queria dar alguma esperança àquele casal, e eu queria poder fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma. Eu senti que era esse o meu dever. O médico ficou olhando para mim, e eu lhe pedi desculpas, e eu disse que eu estava com uma intuição de que aquele homem estava precisando dele, apenas isso. Em seguida, eu repeti: "O senhor pode aferir a pressão arterial dele, por favor?" Ele, meio sem entender, mas sem duvidar do meu instinto, fez o que eu pedi e imediatamente ele me fez abrir a porta e chamar o maqueiro urgente. Foi uma correria muito grande. O homem foi levado direto para a sala vermelha já em parada cardiorrespiratória. Ele conseguiu ser socorrido. Eu consegui que ele tivesse uma chance de se salvar, mas de nada adiantou. O homem faleceu mesmo. 1-0 para o destino. Eu não tinha poder para mudar os acontecimentos, mas nada me impediria de continuar tentando. Eu ouvi uma vez no centro espírita uma mulher dizer que o nosso destino ainda estava sendo escrito e que ele dependia muito das escolhas que fazíamos ao longo da vida. Quem sabe essa minha intuição ainda não poderia ser útil na vida de alguém. O caso é que esse episódio foi muito comentado aqui no hospital. Esse médico é um bandista, e foi a sensibilidade que ele também tem para esses assuntos que fez com que ele acreditasse em mim. Depois ele me chamou para conversar e me pediu para que eu lhe contasse sobre essas minhas intuições. Meio a contragosto, eu disse que eu não me sentia à vontade para falar sobre esses assuntos e pedir desculpas, mas ele insistiu me dizendo que ele também tinha mediunidade e que ele estava tentando desenvolvê-la. Depois de algum tempo conversando, eu senti confiança nele e fui lhe contando muitas coisas que eu já havia vivenciado. Como estávamos em horário de trabalho e toda hora tínhamos que parar de falar ou cortar o assunto quando alguém chegava, ele me convidou para jantar quando o plantão terminasse. Nós fomos e depois do jantar ficamos conversando a noite toda e foi aí que descobrimos o quanto tínhamos em comum. Para resumir a história, o resultado desse jantar foi um casamento que no final do ano vai completar 26 anos, 2 filhas lindas e um netinho que está a caminho. Aquela minha intromissão serviu para, de alguma forma, dar um empurrãozinho para o destino cumprir o seu papel. Meus amigos mais próximos e algumas pessoas da minha família quase sempre recorrem a mim para me fazer perguntas ou para saber sobre o futuro, e eu ainda preciso ter muita paciência para explicar que, ao menos no meu caso, eu não consigo controlar e ter essas visões com hora marcada. Eu não sei como funciona com os outros, e eu não estou querendo fazer nenhum tipo de crítica. Me entendam. Eu apenas estou relatando o que acontece comigo. Eu já tentei diversas vezes, por exemplo, tentar saber o sexo do meu neto que vai nascer, e eu não consegui. Isso foi algo que simplesmente não veio na minha mente. Eu já tentei descobrir também se o marido da minha amiga estava traindo para tentar acabar com o desespero dela, mas eu também não consegui ver e nem perceber nada. Pelo que eu tenho estudado, essas minhas visões e intuições não obedecem a um padrão. Depois de me concentrar em uma determinada pessoa ou assunto, eu consigo, às vezes, depois de dias, ter alguma clarividência. Mas só se, por exemplo, o espírito da pessoa estiver por perto e estiver disponível e com vontade de falar. Muitas vezes eu vejo espíritos caminhando pela rua como se não soubessem que estão mortos. Muitas vezes eu ouço coisas sem sentido que aparentemente não têm conexão com nada. Eu canalizo a vontade dos espíritos e não a minha própria. Mais uma vez, é assim que funciona comigo. Meu amigo Luciano, essa é a minha história. Eu resumi um pouco, pois se eu for contar tudo que eu já vivi, você vai precisar fazer um vídeo com 10 horas de duração.
Eu deixo aqui um pouco das minhas vivências como uma forma de ajudar a quem está passando ou já passou pelas mesmas coisas que eu. O que eu posso dizer é que procurar ajuda e apoio espiritual fez a minha mente se expandir de uma forma inimaginável. Também me ajudou a encarar esse dom com muita naturalidade, como se fosse uma coisa inerente a todo ser humano. Quando o meu pai se foi, por exemplo, eu fiquei o dia todo ouvindo uma canção que ele cantava para mim quando eu era pequena. Eu a ouvia em todos os lugares a todo momento. Era em casa, no trabalho, no supermercado. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu já entendi que meu pai estava prestes a partir desse mundo. Isso me ajudou muito a aceitar a sua passagem. Me ajudou muito a saber que ele estava indo em paz e me ajudou a me acostumar com a ideia de sua ausência. Eu consegui ir até a sua casa, passar o dia com ele e ouvir as suas histórias. Eu também pude ver lá no quarto uma senhorinha de cabeça toda branquinha, que depois eu entendi se tratar da minha avó, a mãe do meu pai, que eu nem cheguei a conhecer. Ela morreu quando a minha mãe ainda estava grávida. Ela não falou nada, apenas ficou lá olhando para ele como se estivesse esperando com ansiedade para abraçar o filho que ela não via há muitos anos. Eu não estava lá quando ele fez a passagem, infelizmente, mas eu soube quando ele estava indo embora, porque o dia estava muito mais bonito do que de costume. A primavera, aqui em Minas Gerais, é uma coisa muito bonita. O sol fica ainda mais adiante e a gente consegue sentir um vento leve bem refrescante que parece fazer carinho no nosso rosto. E foi assim que eu soube que meu pai estava partindo. Aquela brisa refrescante, com certeza, era o meu pai se despedindo de mim. Meus amigos, a espiritualidade pode se manifestar de muitas e muitas formas e devemos sempre encarar esses fatos como parte da vida. Ficar com medo de uma coisa tão natural não é saudável, pois com isso podemos estar fechando portas importantes que podem impedir o nosso crescimento espiritual. Aqui eu me despeço, amigo Luciano. Se for do interesse do seu público, eu posso enviar mais experiências. Será um prazer compartilhar as minhas vivências com vocês. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite a todos.